a pezito. E dia de chuva a gente tirava o chinelo, colocava embaixo do braço e ia, pé descalço, porque era muito mais fácil de andar. Chegava lá na escola, lavava o pé no tanque ali, daí colocava o chinelinho para entrar para dentro da sala. Então, essa caminhada foi difícil e longa. E o meu pai faleceu lá ainda, muito novo, 50 anos. O meu pai não teve o prazer de ver a família ter 1 metro de terra sequer escriturada. Ele não teve esse prazer. Mas a minha mãe, daí, que também veio para o Paraná, foi trabalhar, naquele tempo não precisava fazer concurso, era contratado, precisava, contratava. No Colégio Wilson Joffre, era um colégio estadual, o primeiro de Cascavel. Ela foi contratada para ser zeladora lá, limpar o chão. E ela recebia um salário mínimo. E eu batalhei aqui, batalhei lá, fui procurar picareta nas valetas, aí que aquele tempo estava abrindo na Avenida Brasil, não tinha asfalto. Estavam abrindo ali uns canos de galerias fluviais. E o Valmor Sonda era o dono da empresa. Eu fui lá pedir, pelo amor de Deus, para ele me dar um emprego, ele não tinha. Vai para cá, vai para lá. Fui na Pernambucana, arrumei um emprego de meio salário mínimo. Pacoteiro, na época, era meio salário mínimo. Hoje não pode mais pagar meio salário mínimo para ninguém. Mas na época pagava meio salário mínimo. Então nós começamos a vida em Cascavel, minha mãe com um salário mínimo e eu com meio salário mínimo. Então vocês vão fazendo as contas. E hoje o salário mínimo está altíssimo, né? Mas na época o salário mínimo era metade do que é hoje. Proporcionalmente, você fazendo o comparativo em dólar, é metade do que é hoje. Pois bem, daí eu passei um pouco na Pernambucana como pacoteiro, daí me chamaram para vendedor. A Pernambucana era uma das melhores lojas do Brasil, que mais vendia. Essa região era ampla e grande, e quando chegava aqueles fazendeiros com jipe assim, eles não compravam de metro tecido, eles compravam de peça. Pois bem, eu passei a ter um belo de um salário. As duas empresas que melhor pagavam o salário em Cascavel naquela época eram o Banco do Brasil e as Casas Pernambucanas. E nós éramos obrigados a trabalhar de gravata, mesmo que sendo pacoteiro. E para mim entrar na Pernambucana, minha irmã me levou na loja Colombelli, não sei se alguém lembra aqui da loja Colombelli, bem no centro da cidade. E eu comprei 2 camisas brancas, porque eu não tinha nenhuma. Comprei 2 camisas brancas para pagar em 3 vezes, Leila. Naquele tempo não tinha 24 meses como é agora. Para pagar em 3 vezes, eu comprei a camisa branca para poder ir trabalhar. Pois bem, aí as coisas foram acontecendo. Tinha uma empresa do lado da Pernambucana que queria muito que eu fosse trabalhar com ele, o Evilás de Carvalho, que tem loja até hoje. E queria que eu trabalhasse com ele, e eu falava que não, e não. E a Pernambucana deixava a gente sair na parte da tarde, 3 horas podia sair, de grupo em grupo, atravessava a avenida, ia na Boca Maldita, o cafezinho. A gente ia lá, tomava um cafezinho, descontraía lá, até 15 minutos você podia ficar. E esse cara ficava me negaciando, quando eu ia para lá, ele ia também. Daí batia papo e tal, e ele me convencendo para mim ir trabalhar na loja dele, que ele tinha montado uma loja de instrumentos musicais e discos, se chamava La Maior. E até que um dia ele falou, mas quanto você ganha mesmo? Eu falei, tanto. Ele falou, vou pagar o dobro para você. Eu falei, opa, agora eu me entrego. Imagina o dobro? E aí fui lá para ganhar o dobro do que eu ganhava na Pernambucana, que eu já achava bom. Trabalhei 7 meses com ele. E daí tinha um cidadão que tinha numa lojinha de madeira, uma casinha de madeira, que no passado foi o Banco do Estado, mas era uma casinha de madeira, assim, bem retirada da rua. O cara construíram um predinho do lado dele, e ele trabalhava com joalheria, discos, fitas e aquelas coisas todas, e ele queria se livrar disso, ele queria só joalheria. E quando ele ia para a nova loja, já um prédio, ele queria se livrar disso e levar só a joalheria. E aí me chamou, me compra esse negócio aqui. Eu falei, você está louco? Mas eu já estava no ramo, já tinha aprendido. Porque se ele me chama da Pernambucana para ir para lá, eu jamais iria. Como eu já tinha 7 meses de experiência no mesmo ramo, ele me chamou, eu olhei com atenção, falei, não posso te pagar, não tem como. Aí ele me chamou de novo. Daí a proposta dele falou assim, vai pagando como pode. Não interessa o tempo que você vai levar. Vai pagando, nós não queremos mais esse negócio. Aí eu tentei até que eles fossem meus sócios também, eles não quiseram.
E aí eu comecei a vida ali. No começo eu não tinha crédito para comprar o disco. Aí eles me emprestaram o nome também para mim comprar umas 3 compras primeiras até eu me firmar. E aí eu vi que eu não viveria só com a venda da loja. Daí a minha mãe, eu falei, mãe, cuida do balcão aqui, que eu vou botar os discos na mala e vou bater de casa em casa. E aí eu saía, pegava o ônibus, era só poeirão aqui que, meu Deus, vocês não imaginam, não tinha asfalto, não tinha nada, para lugar nenhum. E eu ia para Toledo, ia para Jesuíta, eu ia para Ubiratã, eu ia para Nova Aurora, eu ia para essa região de Foz do Iguaçu, batendo de casa em casa, vendendo um disquinho lá para poder a loja sobreviver. Depois de uns 4 anos naquela luta, naquele trabalho, assim, difícil, desgastante, depois de 4 anos eu olhei para trás e senti que eu estava começando a me firmar. Senti que eu já era gente. Senti que eu já era um pedacinho, que eu não era apenas um nada. E aí começou. E aí a loja funcionou 40 anos. Fechamos agora em 2010. Pedi para fechar, porque o meu povo eu já estava pedindo há 4 anos para eles fecharem, eles não fechavam. Porque não queriam fechar, porque é uma história. O André nasceu lá dentro, o Carlos, a Lorita, então eles não queriam fechar. Mas começou a dar prejuízo nos últimos tempos. Por quê? Mudou o hábito do comprador, entrou a pirataria, entrou uma série de coisas. Nós concorrer aqui com instrumentos musicais aqui em Cascavel com o Paraguai é uma coisa difícil. E essa loja foi uma loja que tudo começou por ali. Se eu tenho alguns empreendimentos hoje, porque foi por ali. Porque vendia e vendia bem para toda a região. Para vocês terem uma ideia, o dia que chegava um disco novo, as rádios todas queriam primeiro, para tocar primeiro. E eles disputavam, as rádios de Cascavel, que tinha 2, eles disputavam no tapa, ou ficavam os dois lá, que hora que você vai abrir a caixa? Aí um pegava aqui, saía correndo para lá, outro pegava, corria para lá para poder tocar a primeira música de um artista famoso. E as rádios da região, que tinha mais de 200 rádios, se chegasse assim 15 novidades, eles me autorizavam nem ligar para eles. Pega as 15 novidades, coloca num pacote e distribui para 200 e tantas rádios assim na mesma hora. Então eu vendia e vendia muito. Eu tinha tanta credibilidade em algumas gravadoras que às vezes aparecia aquelas duplas que se batem, querem cantar, querem gravar, nunca conseguem uma porta para entrar. Eu tinha tanta força em algumas gravadoras, não nas internacionais, mas as do Brasil, de São Paulo, que eu ligava e falava, olha, tem uma dupla aqui que vale a pena gravar. Eles gravavam. De tanta força que eu tinha, de tanto que eu vendia. Só para vocês terem uma ideia como mudou, hoje nenhuma rádio, nenhuma televisão, que eram os grandes consumidores, compram um disco, nenhum. Eles baixam tudo pela internet. Eles não compram nada, absolutamente nada. Então o movimento caiu e tal, e nós passamos essa página, viramos essa página, mas eu tenho assim um carinho muito grande e por tudo aquilo que essa pequena loja me proporcionou, coisa que veio assim caindo na minha mão. Eu não sei porquê, mas veio para a minha mão. Ele podia ter chamado outra pessoa, podia ter vendido assim para uma pessoa que pudesse pagar mais rápido para ele, e me escolheu. E assim eu construí minha vida. Depois daí vêm minhas tentativas políticas. Políticas, eu tinha sido convidado muito tempo antes para entrar na política. Eu nunca aceitei entrar na política, porque eu dizia o seguinte, eu só vou entrar na política o dia que eu tiver vida própria. O dia que eu entrar na política, dependendo, e os caras falam, não, você vai ser o nosso vereador, você não vai gastar nada, na época do Pedro Mufato ainda. E realmente, daí eu não quis, eles colocaram um outro e elegeram outro. Eu não quis, porque eu sempre tinha isso em mente comigo. Eu digo, o dia que eu ficar um dependente da política, eu não vou fazer um bom trabalho. Ou se eu vou fazer um bom trabalho, até posso, vai ser pela mão dos outros. Eu não vou ter poder para dizer não para aqueles que são os meus donos, aqueles que são os meus financiadores. Eu sou muito fiel e muito grato a quem me ajuda, sabe? E com certeza, se eu viesse pela mão de alguém, eu ia ser grato a essa pessoa. E talvez eu não fosse fazer um trabalho com